Saudações vascaínas a todos, uma ótima noite para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui dedicado ao canal. Nesse dia 26 de dezembro de 2024 nós iremos trazer algumas informações. Até que enfim, aleluia, Léo Pelé conseguiu ser vendido. Vamos dar detalhes sobre essa negociação em relação à venda do Léo para o Atlético Paranaense. Inclusive sendo um pedido do ex-técnico do Vasco, Maurício Barbieri. Vamos falar de um atacante que está na mira do radar do Vasco, inclusive é um atacante do Internacional. Vamos também dar detalhes sobre números que ele possa ter feito dentro dessa temporada de 2024 e que pé está essa negociação. E vamos falar também sobre a questão aí da condição dessas possíveis chegadas, inclusive o Vasco trabalhando aí na possibilidade de se reforçar, mas ao mesmo tempo tem que ter novas saídas. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Conto com a participação de todos vocês aqui para deixar o seu comentário, para saber a tua visão, a tua opinião de tudo que a gente vai falar aqui dentro desse vídeo. Conto também com a participação de você deixar o seu joinha, deixar o seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal, é muito importante também você se inscrever. Estamos próximos a atingir a marca de 10 mil inscritos e com a sua ajuda ela é muito importante. Então, aquela ajuda de sempre, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e ativa o sino de notificações, além de compartilhar. Se tem grupo, dá aquela compartilhada para mais vascaínos saberem das notícias do Vasco. Vamos lá, o Vasco vem buscando no mercado trazer soluções para esse elenco, inclusive tentando melhorar para 2025. Todo mundo sabe que o calendário de 2025 vai ser um calendário muito maciço, pela questão de vai ter pouca pré-temporada e o início do Campeonato Carioca já começa no dia 11. Para o Vasco começa dia 12 contra o Nova Iguaçu, o algoz do time em 2024, que não conseguiu o Vasco vencer nenhum dos confrontos contra a Laranja Mecânica da Baixada. Inclusive, pensando nisso, existe a probabilidade até mesmo do Vitor Luiz, que era um jogador que estava aparentemente fora do Vasco. O Vasco estendeu o seu contrato por uma temporada, inclusive ele vai se apresentar amanhã juntamente com o restante do elenco, jogadores que estavam sendo emprestados, que não fizeram parte dessa temporada, e alguns jogadores da base vão começar nesse início de pré-temporada para pensar nesses 3 primeiros jogos comandados pelo treinador do Sub-20, o Ramon Lima, e o Vitor Luiz vai ser um deles. Inclusive outros jogadores como o Serginho, que está voltando do Criciúma, Zé Gabriel, tem a situação aí do Capasso, não sei até que ponto o Vasco vai tentar negociar com o Olímpia. O Olímpia achou muito caro os valores que foram repassados e a princípio o Capasso tem que voltar de empréstimo. Então esse início de campeonato carioca, as 3 primeiras rodadas, o Vasco vai usar realmente um time muito alternativo. E assim, não dá para tirar um pouco de parâmetro, porque o calendário foi muito prejudicado pela CBF sem ter pedido aval ou ter estudado sobre essa possibilidade. E junto com isso, nessa questão de reformulação, algumas saídas, poucas saídas e também ao mesmo tempo poucas chegadas. Muitas especulações são colocadas, mas de efetividade mesmo só aconteceu do técnico Fábio Carille. O Felipe, diretor técnico, havia confirmado que Tietê será jogador do Vasco, mas a princípio não houve um anúncio oficial do próprio Vasco. O zagueiro Lucas Freitas, que se rescindiu o contrato com o Palmeiras, vem para o Vasco a princípio e por 3 anos. Também não foi anunciado de forma oficial. Acredito que o Vasco nos próximos dias vai começar a anunciar esses jogadores. Tem a questão do zagueiro Lucas Oliveira, que o Vasco tinha uma possibilidade de fazer uma troca com o Léo, mas acabou que preferiu aceitar a proposta do dinheiro do Atlético Paranaense. E tem também agora outros atacantes que estão na mira que a gente vai conversar mais a respeito. Enfim, o Vasco tenta buscar no mercado o Marcelo Santana, através de alguns jornalistas que cobrem o Vasco. Dizem que o Vasco busca 2 atacantes e 2 zagueiros, mas contratou um goleiro chamado Daniel Fusato, que estava na 2ª divisão da Espanha, por uma questão de oportunidade de mercado, para ser exatamente o reserva do Léo Jardim. Poucas vezes a gente vai conseguir ver esse goleiro, porque o Léo Jardim não deu brecha para quase ninguém.
nessa temporada. Inclusive Kehler, que foi um goleiro que havia sido retornado, contratado por empréstimo do Internacional, quase não teve ou nem teve oportunidades para jogar com a camisa do Vasco, porque o Léo Jardim conseguiu dominar praticamente quase jogos da temporada, juntando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos ver o que pode acontecer em relação a isso. E juntamente com essa questão da busca de reforços, entra o atacante do Internacional, Wanderson, que inclusive teve poucos números no Internacional. A princípio, quando o Roger Machado assumiu o comando depois da alta turbulenta em relação ao Inter, também muito por conta também daquelas tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul, o Roger Machado conseguiu assumir o Inter e o Wanderson perdeu espaço com o treinador Roger Machado. É um atacante de muita velocidade que joga na ponta direita e na ponta esquerda, é um jogador que já teve passagens pela Europa, é um jogador ali novo, pela expectativa hoje que o Vasco busca, então eu faria esse investimento. O Inter topa até emprestá-lo, sabendo que o contrato dele vai até final de 2025, mas a intenção é talvez até mesmo a rescisão contratual do próprio jogador em relação ao Inter ou haver uma compensação financeira. Todo mundo sabe que o Vasco tem um acordo a princípio de opção de compra do atacante David, a tropa do DVD. Inclusive o Vasco terá que desembolsar pelo atacante 17 milhões de reais. Inclusive o Vasco já fez um acordo com o Internacional para pagar em suaves prestações. Sabendo disso, o Inter vê com bons olhos, até porque é um jogador que mal bem recebe um bom salário, é um jogador que está no banco de reservas e para o elenco, para o treinador, seria bom aliviar o fluxo de caixa e também trazer uma outra oportunidade, uma outra contratação. Então Wanderson entra na mira do Vasco. Eu gostaria muito, porque acho que ele tem muito potencial em agregar principalmente ao time, por mais que ele não vinha sendo titular, mas é um jogador que faz muitos gols quando ele teve oportunidade. E pela essa versatilidade dele jogar na ponta esquerda e na ponta direita e ser um cara de velocidade, acho que agregaria muito nesse time do Vasco, sabendo como o Fábio Carille joga naquele 4-2-3-1, o estilo que o Rafael Paiva colocava dentro de campo. E a princípio, para a gente falar sobre a questão de saídas, vem a saída do Léo. A princípio, na hora da nossa live do almoço com o Giro, às 11 horas da manhã sempre, todos os dias, nós colocamos aqui, eu e nosso amigo Catatal estávamos debatendo sobre as contratações. Ficamos sabendo através do Vene Casagrande que o Vasco havia acertado a venda do zagueiro Léo Pelé para o Atlético Paranaense. Ficou nos moldes de 2 milhões e 200 mil dólares, em torno de quase acima de 13 milhões de reais. O Vasco terá que pagar 2 milhões pela relação à compensação da transferência do Hugo Moura e ficará um pouco mais de 10 milhões aos cofres cruzmaltinos. Para quem não sabe, o Léo Pelé foi adquirido na época que a 777 administrava o Vasco por um pouco mais de 15 milhões e meio de reais. Acho que foi uma venda muito boa, principalmente pelo que o Léo estava demonstrando dentro de campo. Foi um zagueiro que não tinha mais clima para atuar no Vasco, isso aí já era notório, sabendo como foi as falhas dele durante a temporada, que prejudicaram o Vasco até mesmo de ter conseguido avançar para a final da Copa do Brasil. Perdeu pontos através de algumas falhas individuais ele, mas eu acho que não deveria colocar no montante geral todos os erros, porque isso às vezes foi um problema do setor defensivo do modo geral, foi um problema da diretoria de não ter enxergado essa deficiência da zaga no meio do ano, de ter reparado em contratar um zagueiro de nome, um zagueiro que impor respeito, e isso acabou acarretando dentro de campo, onde o Léo foi muito massacrado pela diretoria, principalmente em relação à torcida. A diretoria tentou, vamos dizer assim, proteger o atleta, mas não surtiu muito efeito. Existia uma pressão muito interna por boa parte de alguns dirigentes dentro do Vasco que não queria a permanência, queria até mesmo a barração do Léo. Por mais que o Felipe nessa reta final aí dos 3 últimos jogos elogiou muito o atleta,
mas é aquilo, ele não tinha mais clima até mesmo depois daquela festa do aniversário do Vasco, onde que ele foi zoado, zombado através do humorista, e depois o Vasco teve que se retratar em suas redes sociais. Então, parabéns ao Léo. O Léo vai seguir a vida dele lá no Atlético Paranaense, que vai disputar a segunda divisão. Maurício Barbieri, aquele técnico pardal que treinou o Vasco o ano passado, que quase afundou a Caravela para a segunda divisão, ele fez o pedido e, enfim, o Vasco vai estar pelo menos resolvendo, tendo fluxo de caixa e conseguindo resolver a pendência em relação ao volante Hugo Moura. Isso que é primordial para tentar ver se consegue manter algumas peças importantes dentro dessa liderança da equipe e tentando melhorar para o elenco do ano que vem. Esse é o nosso vídeo pela noite. Conto com a participação de todos para assistir esse vídeo, deixar o joinha, que é muito importante, se inscreva no canal, que também ajuda demais para o crescimento do nosso trabalho, para fazer com que o YouTube identifique que é um canal muito verdadeiro, muito positivo, e também ativa o sino de notificações, porque quando a gente tiver algum tipo de vídeo ou live, o YouTube te notifica a respeito de tudo isso. E eu gostaria de ouvir o seu comentário, a sua opinião de tudo que a gente está falando aqui, porque eu gostaria de ouvir você. Amanhã, às 11 horas da manhã, nós iremos estar juntos para bater um papo, para trocar uma ideia, para falar a respeito sobre essas notícias do nosso querido, poderoso Clube de Regatas Vasco da Gama. Um grande abraço para todos vocês, uma ótima noite e fique com Deus.